Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Está no ar mais um programa Na Contramão. E hoje nós estamos chegando no capítulo 11 do Evangelho de João e nós vamos estudar a respeito da ressurreição de Lázaro. Vamos estudar hoje, terça-feira, e também quinta-feira, para podermos tratar sobre esse assunto todo, que é um capítulo que tem 57 versículos, então nós vamos fazer em duas vezes. E sem perca de tempo, para que possamos aproveitar bem o estudo, vamos começar fazendo uma leitura dos versículos de 1 até o 6. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 a 6. Vamos fazer a leitura. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber esta notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, nos outros evangelhos, não falam dessa história de Lázaro. Essa história de ressurreição, ela é contada apenas aqui no Evangelho de João, da ressurreição de Lázaro. Nos outros evangelhos, eles contam aí sobre a ressurreição da filha de Jairo, e também a ressurreição de um jovem, de uma mulher que era viúva e o seu filho estava sendo enterrado. Então, nós temos um relato para cada evangelho, sobre ressurreição. E aqui nós temos o caso de Lázaro, contado somente aqui no Evangelho de João. E nós vemos que Lázaro, como a Bíblia nos mostra, era uma pessoa a quem Jesus amava muito e gostava muito de Lázaro. Então, ele estava doente e para chegar-se ao ponto das irmãs dele, a Marta e Maria, mandarem lá avisar Jesus, era uma enfermidade bem complicada, era uma doença de morte. Não fala qual era essa doença, Nós podemos supor que era uma doença, tipo uma gripe, uma doença assim, desse tipo, uma febre muito forte, E daí Jesus, ele não vai naquele momento, Jesus, ele não vai, no versículo 6, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, Jesus, ele não vai imediatamente lá socorrer Lázaro. Ele ainda se demorou, quer dizer, ele deixou de ir. Ele esperou mais 2 dias, Ele poderia, como aqui o autor fala, que João fala, ele se demorou, quer dizer, que ele poderia ter ido, não tinha nada que o impedia de ir, mas ele deixa de ir, E nós vemos que o propósito de Jesus deixar de ir é realmente para que Lázaro morresse, No versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus
seja por ela glorificado. Jesus diz que não é para a morte, não quer dizer que seria uma doença que ele não morreria. Ele morreu sim, de verdade. Mas Jesus sabia que podia ressuscitá-lo, né? Mas Jesus, pelo fato dele não estar presente, será que ele poderia realizar essa cura à distância? Sim, ele poderia, né? Como nós estudamos algumas semanas atrás, a filha do centurião, ela foi curada à distância. Jesus disse uma palavra e ela foi curada. É uma passagem bem conhecida. Então Jesus poderia curar Lázaro à distância com apenas uma palavra. Mas Jesus, ele não fez isso, né? E por que Jesus não curou à distância? Por que Jesus não foi imediatamente curar Lázaro para que ele pudesse sobreviver a essa enfermidade, né? E aqui no versículo 4 tem a resposta. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Nós vemos o caso da sogra de Pedro, que não é citado no Evangelho de João, por isso que nós não passamos por esse estudo, mas a sogra de Pedro, ela tinha uma enfermidade, uma febre muito alta, né? Uma enfermidade bem semelhante a essa de Lázaro. E ela, estando doente, Jesus vai lá e cura essa mulher. Só que essa cura da sogra de Pedro, ela não é muito lembrada, né? Não é muito falada. Não é como o caso de Lázaro, que é famoso. Todo mundo conhece essa passagem. Existe até músicas, tanto hinos do cantor cristão, como também gospels aí, esses gospels que são tocados por aí, eles falam de Lázaro. Ficou muito mais famosa essa história de Lázaro do que da sogra de Pedro. E há muitas pessoas ainda que desconhecem a cura da sogra de Pedro, né? Por que a cura de Lázaro ela ficou tão lembrada, ela ficou tão famosa? Porque foi uma cura impossível, né? É muito mais fácil curar de uma enfermidade, uma pessoa, do que da morte. Da morte é praticamente impossível, né? E a história da cura da sogra de Pedro se encontra em Marcos. Talvez você que está me ouvindo, talvez você não conheça sobre essa passagem, né? Eu fui saber sobre essa passagem depois de convertido, né? Então está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 29 até o 31. Vamos ler. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Simão aqui, no caso, é Pedro. A sogra de Simão, que é o apóstolo Pedro, achava-se acamada com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Então você vê que é um relato bem rápido. Marcos não se ateve aos detalhes da cura da sogra de Pedro. Nós vemos que Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14 e 15, são 2 versículos apenas para narrar essa mesma história da cura da sogra de Pedro. E lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 38 a 39, só 2 versículos para falar dessa história, e João nem sequer citou, né? Agora, a ressurreição de Lázaro, esse caso, ele abrange 57 versículos. Então nós vemos a importância. Seria muito mais glorificado o nome de Jesus, seria muito mais glorificado o nome de Deus, e muito mais espalhado a fama de Jesus como o Messias e o Salvador, se ele tivesse curado depois de morto, né? É o mesmo caso que nós estudamos há 2 semanas atrás, o caso do cego que foi curado. No capítulo 9, versículo 1 a 3, um cego de nascença, né? Vamos ler. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram:
Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então o homem nascendo cego, é muito maior o milagre do que se ele tivesse ficado cego depois, né? Então, no caso de Lázaro, muito maior o milagre ele morto do que simplesmente doente. Então, é uma lição importantíssima para a nossa vida. Às vezes você está num sufoco, num lamaçal, e você acha que não tem saída, e você fica tão preocupado, né? O que eu vou fazer da minha vida, o que vai ser, e você ora, e você clama a Deus, e a solução não aparece, e você fica desesperado. Mas talvez, né, Deus está permitindo tudo isso para que o nome dele seja mais glorificado ainda. Talvez, quanto maior for a sua desventura, quando você sair do seu problema, que Deus te livrar desse problema, quanto maior for ele, mais você vai glorificar o nome de Deus. Quanto mais tempo você passar na angústia, mais você vai orar a Deus. Então nós temos que confiar no Senhor, esperar na sua vontade, né? Seja qual for a sua dificuldade, seja qual for, mas confiar e ter fé que tudo é para a honra e glória de Deus. Tudo é para a honra de Deus. Se você tiver que passar por uma enfermidade por anos e anos e anos, é para a glória de Deus. Se você tiver que passar por um sofrimento muito grande, uma perseguição por muito tempo, é para a glória de Deus. O que nós temos que fazer é clamar ao Senhor, como fez Marta e Maria, pediram para chamar Jesus, sabia que ele tinha o poder de curar, né? Esperaram no Senhor. E Jesus não atendeu de imediato, não curou à distância, mas Jesus ele se demorou ainda para que o nome de Deus fosse mais glorificado. Versículos 7 a 16. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, fala com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Então aqui Jesus, ele quer que fique registrado as suas palavras, que ele sabia que Lázaro morreria, não era uma doença momentânea, não era um surto, mas ele realmente morreria. Jesus deixou bem claro que esperou a morte de Lázaro para quê? Por várias, como nós já lemos, para que o nome de Deus fosse glorificado. E também, versículo 14 e 15, vamos ler de novo. Ó. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. E Jesus, como nós sabemos, nós estudamos semana retrasada, ele fugiu lá de Jerusalém, porque por causa depois de ter curado o cego, depois de ter feito sua pregação, os judeus procuravam matá-lo. Então ele saiu fora lá da Judéia e partiu novamente pela terceira vez para a Galiléia. E agora Jesus volta de novo para a Judéia para poder realizar esse milagre aqui em Lázaro. Mas os discípulos estavam temerosos, né? Eles estavam com medo de voltar. E nós vemos aqui o caso no versículo 16. Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Qual é a fama de Tomé, né? O famoso aí, como dizem os católicos, o São Tomé. Qual é a fama dele? Ele tem a fama
de ser um descrente. Ele precisou, Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero tocar nas chagas, nas feridas, né? Capítulo 20 aqui de João, um dia nós vamos chegar ainda futuramente nesse estudo, no capítulo 20, versículo 24 e 25, olha, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E o Tomé, ele é famoso, né? O famoso São Tomé, famoso por ser um descrente. Precisa ver para crer. Tem até o ditado, eu sou igual Tomé. Preciso ver para crer. Mas essa fama de corajoso e disposto a morrer pelo mestre, ninguém se lembra. Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Então na nossa vida é realmente assim que acontece. As pessoas nos julgam pelos nossos erros, mas elas nunca se lembram dos nossos acertos. Pedro, né, na hora da briga, na hora que foram pegar Jesus, ele saca da espada e corta a orelha lá de um homem, né? Ele se mostra corajoso, saca da espada e parte para a luta, mas quando ele estava lá, perguntaram de Jesus para ele, ele negou o nome de Cristo 3 vezes. Já Tomé, um homem que precisava ver para crer, um homem um pouco descrente, mas na hora de precisar ir para a morte, foi ele o primeiro que se levantou como corajoso. Então, mais vale atitudes do que aparências. Quem que levantou dizendo, vamos lá morrer com ele? Tomé. E quem que tem, qual é a fama dele? De medroso, não é? E Pedro, com a sua fama que ele tem até hoje de um homem bruto, um homem violento, um homem severo, né? Duro nas palavras, foi o que negou a Jesus. Mas claro, depois ele se arrependeu e é claro que depois também foi perdoado e foi um grande líder dos apóstolos em Jerusalém. Mas fica aí a lição. As pessoas no mundo hoje, elas não vão ver o bem que você faz, somente o mal, né? Somente os seus erros. Mas Deus registrou aqui, Deus se lembrou dessas palavras de coragem de Tomé e deixou registrado na sua santa palavra esse momento em que ele acertou. Versículos 17 a 27. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta, como nós sabemos, é aquela que reconheceu o seu pecado, a sua condição de pecadora, e foi aquela que se ajoelhou aos pés de Jesus, né, e ungiu os seus pés, e foi crente em Cristo, e foi uma mulher que o serviu, o seu jantar, uma mulher crente, né? Mas ela cria na ressurreição, né? E tem muito crente hoje que se diz crente que não crê na ressurreição. E a ressurreição, ela é a base fundamental do cristianismo. Para que eu vou servir Jesus nessa vida se eu vou morrer e vou acabar, né? Então, se nós esperamos de Jesus apenas nessa vida,
nós somos os mais miseráveis de todos. Paulo escreveu essa recomendação àqueles que não acreditavam, os judaizantes que não acreditavam na ressurreição. Mas o evangelho, ele faz parte, a ressurreição faz parte do evangelho, porque Jesus ressuscitou. Jesus foi a primazia, ele foi o primeiro ressuscitado entre os mortos com o corpo glorificado, é claro que não morreu de novo, e ele mostrou isso, que ele vai um dia nos ressuscitar dos mortos e nós vamos voltar. Nós vemos que Marta cria nisso, né? Ela cria, versículo 24, ela diz assim, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela acreditava, ela tinha esperança da ressurreição no último dia dos crentes em Jesus. Mas ela achava que naquele momento o corpo do irmão dela, já em estado de decomposição, morto há 4 dias, ela achava que já não havia mais solução para ele. Mas Jesus quer que ela creia no seu poder ilimitado, na sua capacidade de conceder vida até mesmo a um corpo que em decomposição. Como nós vemos lá na profecia de Ezequiel no Velho Testamento, até a ossos secos, brancos e limpos, Jesus ele tem a capacidade de fornecer vida. Porque Jesus ele é o próprio autor da vida, ele tem essa capacidade. Mas ela não acreditava em tal capacidade de Jesus de poder trazer a vida novamente a um corpo em decomposição, né? Mas Jesus, ele mostra que o poder dele de ceder, de dar vida, o poder da vida, né? Não só para ressuscitar no último dia, mas para ressuscitar a qualquer momento. Jesus, como nós lemos, nós estudamos no capítulo 1, né? Nele estava a vida e ele era a luz do mundo. Jesus, a vida está nele, ele pode dar vida a quem ele quiser, a quantos ele quiser, recuperar a vida, trazer de novo a vida. E muitos estão mortos hoje, espiritualmente falando, e precisam conhecer a Jesus para que tenham vida novamente. Lázaro recuperou a vida física, mas muitos estão mortos espiritualmente, caminhando direto para o inferno, e precisam conhecer a Jesus para que possam nascer de novo e ter uma vida espiritual ao seu lado. E Marta não acreditava nessa capacidade de Jesus, mas Jesus vai mostrar para ela que as coisas não são assim. Versículos 28 a 36. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E agora Maria ouve que Jesus vai até a aldeia, e ela também, descrente, né, na capacidade de Jesus de poder devolver a vida a Lázaro, ela fala: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus poderia ter chegado a tempo, antes de Lázaro morrer, como nós já estudamos, como nós já vimos. Mas Jesus esperou tudo isso para que se manifestasse a glória de Deus e o poder de Deus, né? E ele vai mostrar sim o seu poder, mas no momento certo. Então, na nossa vida, nós temos que saber esperar o momento certo que Deus planejou. 33 a 38. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo,
encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então, Jesus, nós vemos aqui que Jesus chorou. Versículo 35, Jesus chorou. De acordo com os teólogos, esse é o menor versículo da Bíblia. Né? Se você perguntar para um teólogo, o menor versículo é João 11:35, Jesus chorou. Mas saber que esse é o menor versículo não nos dá a capacidade de saber o porquê Jesus chorou, qual foi o motivo. Né? E aqui também nós não podemos tomar aí uma decisão precipitada. Por que Jesus chorou? Chorou porque amava Lázaro? Pode ser. Jesus pode ter chorado por ver o resultado do pecado na vida do homem. O resultado da morte de Lázaro foram seus pecados. Apesar dele ser um crente em Jesus, né? Apesar dele morrer e estar diretamente indo para o paraíso, mesmo assim, o seu corpo ainda morre pelos seus pecados. Né? Acredito que essa foi o choro de Jesus. Jesus também pode ter chorado pela descrença daquelas pessoas que estavam ali em volta, né? Que não acreditavam que Jesus podia fazer tal milagre. Jesus também podia ter chorado de emoção, de saber que ele ia fazer muitas e muitas pessoas crerem no nome do seu Pai. Vários e vários motivos para Jesus chorar, mas Jesus mostra o seu lado humano e ele chora. Não sabemos certamente qual é o motivo, mas ele mostra que era humano, que ele sentiu também as mesmas emoções, apesar de ser Deus, ele sentiu também as mesmas emoções nossas, as mesmas fraquezas. Deus se fez homem para nos salvar e ele chorou. E nós hoje temos que chorar e confessar os nossos pecados para que possamos ressuscitar também como Lázaro, espiritualmente falando, ressuscitar para essa morte que vivemos, a morte espiritual, a escuridão desse mundo, ressuscitar para a vida, para uma vida nova ao lado de Jesus. E, como disse Marta no versículo 24, há de ressurgir na ressurreição no último dia e ressuscitar também com Jesus. Versículos 39 a 44 para encerrar. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E assim, Lázaro, aquele que estava morto há 4 dias, já cheirava mal, estava lá na rocha, preso naquela sepultura, e ele levanta e caminha. E ele pode agora respirar novamente, ver novamente, se alimentar novamente e se hidratar, beber água novamente. Passou novamente a ter vida. E nós vamos falar mais sobre esse milagre quinta-feira, mas hoje eu quero te convidar a remover essa pedra. Você está vivendo... Aquela pedra, ela bloqueava a luz. O corpo de Lázaro estava na escuridão. Aquela pedra bloqueava o som. Aquela pedra impedia ele de ouvir a voz de Jesus. Por isso que Jesus fala: retira a pedra. E quando a pedra é retirada, Jesus diz: vem para fora. E hoje eu te convido a remover essa pedra, todo impedimento que te impede de enxergar Jesus,
que te impede de ouvir Jesus, porque Ele te chama. Vem para fora, ressuscita do mundo dos mortos que você vive hoje espiritualmente e vem ter uma vida plena, justa e santa ao lado de Jesus. Jesus te chama, vem para fora. Abre o teu coração para Jesus. Ressuscita do mundo dos mortos. Ressuscita dessa vida suja que você vive de servir o mundo e venha viver uma vida nova ao lado de Jesus. Jesus te chama. E quinta-feira nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Obrigado pela companhia e até mais.